Boa noite. Boa noite. O TSE treina mesários para agilizar o reconhecimento dos eleitores por biometria. A Câmara acelera a votação de lei que criminaliza a divulgação de pesquisas eleitorais. A Polícia Gaúcha abre investigação de ataques racistas ao cantor Seu Jorge. A Ucrânia afirma que bombardeios russos destruíram 1/3 das estações de energia. Neymar depõe à Justiça da Espanha sobre supostos crimes fiscais. Começa a arrecadação de alimentos para um Natal sem fome. O Jornal Nacional está começando. Mesários estão recebendo treinamento para agilizar o reconhecimento da biometria dos eleitores e reduzir as filas no segundo turno. Aos 78 anos, Dona Neuza tem algumas paixões: os filhos, a costura, organizar festas de aniversário e votar. É um direito que eu tenho, que eu não posso abrir mão desse direito. E eu acredito que o meu voto pode ajudar a definir muitas coisas. No primeiro turno, a digital da Dona Neuza não foi reconhecida, mas ela votou e anda orgulhosa com o comprovante na bolsa. Eu faço questão no dia e lá das eleições votar. Se o eleitor tiver a biometria cadastrada, precisa colocar um desses 4 dedos no leitor. Pode ser qualquer um dos polegares ou dos indicadores. A urna permite até 4 tentativas. E a biometria é a garantia de que é o próprio cidadão quem vai votar. Pequenos machucados na mão ou a colocação incorreta do dedo no leitor podem prejudicar a identificação biométrica. O correto é posicionar toda a parte acima dessa linha do dedo. Só você tem a sua biometria, só você tem essa digital com essa identificação biométrica. Então, é uma garantia a mais de segurança para a sua votação. Se após 4 tentativas não for possível identificar a digital, o eleitor com o título regular vota e deve assinar o livro da Justiça Eleitoral, como já faz quem não tem a biometria. 75% dos eleitores brasileiros têm a digital cadastrada, seja porque fizeram recadastramento biométrico ou porque o Tribunal Superior Eleitoral obteve o compartilhamento de informações de bancos de dados da biometria, como o da carteira de motorista. No primeiro turno, houve filas em vários estados. O TSE diz que a demora na votação não foi provocada somente pelos procedimentos da biometria. Houve outros fatores, como o tempo que cada eleitor levou para votar em 5 candidatos. Nesse segundo turno, o tribunal reforçou o treinamento dos mesários para acelerar o processo de biometria e a organização das filas. O que a gente orienta para o segundo turno é que os mesários tenham esse cuidado de garantir um melhor fluxo dentro da sessão eleitoral. Ou seja, enquanto um eleitor está na cabina votando, já é possível convidar o próximo eleitor a entrar e começar os procedimentos de identificação, verificação de documentos. Isso já pode garantir um fluxo mais adequado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou prefeituras e empresas de ônibus a oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Elas vão poder usar ônibus escolares e outros veículos. Barroso afirmou que a medida possibilita a garantia constitucional do direito ao voto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar cópia de uma eventual auditoria em urnas usadas no primeiro turno das eleições e esclarecer qual foi a fonte dos recursos usados para essa fiscalização. O partido Rede Sustentabilidade questionou a atuação das Forças Armadas na eleição e discursos do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação. Moraes afirmou que as notícias de realização de auditoria e entrega de relatório ao presidente podem configurar desvio de finalidade e abuso de poder. Ele também deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre a ação. O Ministério da Defesa afirmou que não fez auditoria, que atuou na fiscalização do sistema eletrônico de votação a convite do TSE e que as Forças Armadas são pautadas pela legalidade. No início da noite, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se reuniu com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E o Ministério da Defesa informou que vai cumprir o prazo de 48 horas para prestar os esclarecimentos.
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, abriu investigação sobre um suposto esquema de desinformação nas redes sociais durante as eleições em benefício da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O grupo seria formado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo vereador Carlos Bolsonaro, ambos filhos do presidente, e ainda por apoiadores políticos e pessoas ligadas à família. Benedito Gonçalves deu 3 dias para que Carlos Bolsonaro preste informações sobre o uso de redes sociais com objetivo político eleitoral. Os outros citados têm 5 dias para apresentar defesa. O ministro quer ainda que as redes sociais identifiquem os donos de 28 perfis suspeitos de propagar desinformação sobre o processo eleitoral e determinou o bloqueio de repasse de recursos para 4 canais até o fim das eleições. A decisão de Benedito Gonçalves atende a um pedido da campanha do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que alegou haver um ecossistema para espalhar informações falsas. Nós não tivemos retorno do Palácio do Planalto, de Carlos Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. O número de denúncias de assédio eleitoral esse ano mais que dobrou em comparação a 2018. O assédio eleitoral no ambiente de trabalho ocorre quando o funcionário é ameaçado, coagido ou obrigado pelo empregador a votar em determinado candidato. Segundo o Ministério Público do Trabalho, até o primeiro turno das eleições deste ano, eram 45 denúncias. Hoje, já são 447. Nas eleições de 2018, foram 212 casos. A maior quantidade está na região sul, 171 casos. No sudeste, 136. No nordeste, foram 82 casos. Centro-oeste, 37. E 21 na região norte. A disparada nos casos de assédio eleitoral levou a uma reunião de última hora entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e representantes do Ministério Público do Trabalho e Eleitoral. Na conversa foram discutidas formas de agilizar os processos e combater a prática. Não foram anunciadas medidas concretas. A denúncia pode ser feita por qualquer cidadão ao Ministério Público, que vai apurar se o caso é um crime eleitoral. O Procurador-Geral do Trabalho destaca que o assédio eleitoral pode ser configurado tanto numa ameaça direta quanto em insinuações de que a vitória desse ou daquele candidato poderá resultar em demissões. Uma coisa é você falar, olha, eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano. Outra coisa é você falar, se cicrano ganhar, eu fecho a empresa. Se fulano ganhar, eu diminuo o salário. Se eu vou pagar um 13º, além do 13º salário, um 14º, 15º salário, como aconteceu, um R$200 se a pessoa votar, tudo isso também é considerado assédio. O voto é livre, mas e a forma abusiva de fazer com que a pessoa vote ou deixe de votar em alguém, ela é totalmente ilícita, tem que ser combatida e vai ser combatida, está sendo combatida. Na sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os casos de assédio serão combatidos. O nosso setor de combate à desinformação auxiliará o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, ambos que vêm realizando um grande, importantíssimo trabalho nesse combate, para que o eleitor possa, o eleitor, a eleitora possa, com a sua consciência, analisando as propostas que foram feitas e vêm sendo feitas, possa escolher o melhor candidato, sem qualquer interferência ilícita. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência na votação de um projeto que criminaliza pesquisas eleitorais. 295 votos a favor e 120 contra. Os deputados aprovaram a urgência para votar um projeto de 11 anos atrás do deputado Rubens Bueno, do Cidadania, que criminaliza a divulgação das pesquisas eleitorais quando os resultados das urnas forem diferentes das margens de erro indicadas pelos institutos. Para conseguir a aprovação da urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, afirmou que esse não será o texto que vai ser discutido e votado no plenário. Nada a ver com o mérito do que vai ser discutido. Nós fizemos um compromisso com os líderes da base hoje, com os líderes da oposição, que nós vamos sentar para dialogar sobre o texto de mérito desse projeto. Depois do texto resolvido, ele vem ao plenário quando tiver com o mínimo de acordado possível.
Terei também uma reunião com o presidente do Senado para tratar desse assunto. Não haverá assodamento, não existe possibilidade de ter um texto que trate de punição de pesquisa. Nós não podemos não ter um posicionamento para que essa casa não discuta um regramento dessas pesquisas. Outras 11 propostas foram acrescentadas ao texto do deputado Rubens Bueno e devem ser discutidas juntas. Uma delas é do líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas, que foi apresentada logo após o primeiro turno das eleições. O projeto de Ricardo Barros cria, dentro da lei das eleições, o crime de publicação de pesquisa eleitoral, cujos números divergem dos resultados apurados nas urnas. O texto estabelece que o Instituto que divulgar 15 dias antes da eleição pesquisa com números acima da margem de erro declarada em relação aos resultados oficiais seja punido. Penas de reclusão de até 10 anos e multa. O projeto diz que vão responder pelo crime o estatístico responsável pela pesquisa, o responsável legal do Instituto e o representante legal da empresa que contratou a pesquisa. A proposta determina que o veículo de comunicação fica obrigado a publicar também todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia e no dia anterior àquela que pretende divulgar. Quem descumprir a norma será multado em 1.000 salários mínimos, segundo o texto. Hoje, R$1.200.000. Mesmo com o compromisso de Arthur Lira de só votar com muita discussão, a pressa para aprovar a urgência do projeto foi criticada por deputados da oposição. Uma pesquisa, ela é um retrato, ela é uma foto. Ela não é um filme, ela retrata um momento específico. Esse momento pode ter variações, 2 dias depois, 3 dias depois. Agora, por que a urgência de se aprovar esse projeto no dia de hoje? Por que a urgência? Esse projeto tem que ser maturado, discutido, tem que se escutar os instrumentos, os institutos de pesquisa, inclusive, e tem que se ir a trabalhar na perspectiva de que nós estamos lidando com pesquisa e estatística. O advogado do Instituto Datafolha, Luiz Francisco Carvalho Filho, afirma que a proposta é descabida. Tudo isso é uma barbaridade em todos os aspectos. Uma lei que trata da questão eleitoral, primeiro, ela não deve ser votada em regime de urgência. Ela precisa de reflexão. O resultado de pesquisas eleitorais é uma fonte de informação muito importante para o próprio eleitor. E para o processo democrático. É importante que as pessoas saibam como as coisas estão andando durante o processo político e durante o processo eleitoral. Na verdade, o que eles querem é criar uma espécie de segredo. Eles impedem a divulgação, querem impedir a divulgação de pesquisa, mas eles próprios poderão fazer pesquisa sem que sejam divulgadas. Ou seja, eles querem ter um monopólio de uma informação que não é dado a conhecer à população brasileira. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, fez campanha hoje no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Jair Bolsonaro começou o dia de campanha em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O candidato do PL participou de um comício com aliados como o governador reeleito Cláudio Castro, também do PL. Aqui em São Gonçalo, Jair Bolsonaro discursou durante 12 minutos e defendeu medidas do governo na economia e na segurança pública. Bolsonaro disse que, se reeleito, será capaz de formar uma base de aliados no Congresso para aprovar projetos de interesse do país. O Brasil cada vez mais se coloca num local de destaque no mundo todo. Temos um novo parlamento, como alguns aqui do nosso lado. Uns reeleitos, outros eleitos, mas muito mais por centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. Nós devemos lealdade a vocês, povo brasileiro. Depois, Bolsonaro seguiu para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde foi recebido por apoiadores. Numa entrevista ainda no aeroporto, o candidato falou sobre o papel do Estado para melhorar a qualidade de vida da população. Não tem como fazer milagre, tá? Não tem como o Estado dar
uma vida magnífica a todo mundo. O grande trabalho do Estado, quer seja federal, estadual, municipal, é sempre ajudar aqueles que empreendem, aqueles que investem e aqueles que trabalham. Em Juiz de Fora, Bolsonaro também participou de um comício em uma praça central, onde fez mais um discurso. No fim da tarde, o candidato esteve em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, em outro ato político. Bolsonaro estava acompanhado do governador reeleito, Romeu Zema, do Novo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve compromissos em São Paulo. Pela manhã, Lula participou de um encontro virtual com comunicadores e aliados políticos. Entre eles, Simone Tebet, que disputou a eleição presidencial no primeiro turno pelo MDB, Carlos Lupe, presidente do PDT, Guilherme Boulos, eleito deputado federal pelo PSOL, e o deputado reeleito André Janones, do Avante. Durante 1 hora, o grupo discutiu estratégias de comunicação em redes sociais para conquistar votos de eleitores indecisos na reta final para o segundo turno. Parte das propostas que estão no programa de governo, parte das coisas que nós já fizemos, é preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica uma proposta, para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganharmos as eleições. Porque senão a gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, sabe, com escudo tentando rebater as críticas. Não é pouco. Lula lembrou que no seu primeiro ano de governo, em 2003, ele sancionou a lei que garante que igrejas sejam criadas sem que o Estado possa negar o registro. Fomos nós que regulamos a lei em 2003 para que tivesse liberdade religiosa nesse país. Eu fui presidente 8 anos. Eu não fui 8 dias. A Dilma foi presidente há quase 5 anos, quase 6 anos. Nós temos história de que a nossa relação com a igreja, a nossa relação religiosa é a mais democrática, a mais saudável possível. O candidato disse que durante os governos petistas, dele e de Dilma Rousseff, o desmatamento na Amazônia caiu de cerca de 27 mil quilômetros quadrados por ano para 4 mil. Lula participou dessa reunião virtual aqui da produtora contratada pela campanha na Zona Oeste de São Paulo. Logo depois da conversa com os comunicadores, ele permaneceu aqui e gravou programas para o horário eleitoral. O Congresso Nacional concedeu a medalha Gran Cruz ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. É a mais alta honraria oferecida pelo Poder Legislativo. Os presidentes do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, e da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, falaram sobre a carreira de Luiz Fux, em especial os 2 anos em que ele presidiu o STF. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou o trabalho do colega na pandemia. Nos agradecimentos, Fux afirmou que sempre defendeu a justiça, a democracia e o diálogo entre os poderes. A seguir, o julgamento do Neymar na Espanha. A investigação de ataques racistas ao cantor Seu Jorge. Começa a campanha para um Natal sem fome. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu inquérito sobre ataques racistas ao cantor Seu Jorge durante um show em Porto Alegre. O show aconteceu no Grêmio Náutico União na última sexta-feira. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Seu Jorge saindo do palco ao som de vaias. Segundo a delegada que investiga o caso, neste momento começaram as agressões. Pouco antes da saída do artista do palco, é possível ouvir 2 ou 3 vezes a palavra macaco. E na sequência, alguns uivos, alguns sons muito similares ao emitidos por esse animal. Realmente denotaria uma questão mais relacionada mesmo ao racismo. Ontem à noite, Seu Jorge publicou um vídeo nas redes sociais relatando o que aconteceu. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista.
A polícia ainda vai receber as imagens do show gravadas no local e tenta agora descobrir os autores das ofensas. Entre as testemunhas que devem ser ouvidas estão funcionários e o presidente do clube, que vai depor na quinta-feira. Em coletiva esta tarde, o presidente do Grêmio Náutico União disse que as agressões começaram depois de um gesto político do cantor. Teria havido algum gesto político ali e isso motivou uma manifestação política também, que aqui no nosso clube nós não temos, o dirigente do clube ele não pode ter manifestação política, religiosa, de intolerância racial, tudo mais. Então aqui nós somos, pelo estatuto, vedados de imiscuir nessas searas, mas o fato é que houve um incidente provocado certamente pela proximidade do clima eleitoral que está se aproximando, e isso aí gerou uma manifestação do público, né, de desaprovação, e está no vídeo, todo mundo escutou, foi proferido ali mito, né, a palavra é essa aí. O presidente do clube também se desculpou com o cantor. Eu lamento esses fatos todos, me solidarizo ao seu Jorge, né, que tem que ser apurado com muita rigidez aí, todos esses fatos, e comprovada a autoria de alguém, né, e a ocorrência desses crimes, não só na esfera penal, como na esfera, então, administrativa, se for só, será penalizado. Hoje, seu Jorge voltou a se manifestar sobre o episódio de racismo. Disse que num determinado momento do show, ele chamou o músico Pedrinho da Serrinha, um adolescente negro de 15 anos, para defender a proteção da juventude negra. E eu estava apresentando ele ao público, dizendo que a redução da maioridade penal, porque ela vê no jovem negro uma ameaça, não é necessária toda vez que a gente respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que ele estava ali para mostrar aquilo, que ele é um garoto talentoso e que vem buscando na sua caminhada a especialização da música, da arte. E eu estava falando disso e fomos rechaçados, porque talvez eu tenha tocado num tema que faz parte da pauta de costumes e conservadora da atual gestão do país. E para o eleitorado, então, em questão, não quero aqui politizar, porque não se trata de politização, se trata de racismo no Brasil, que nós precisamos fazer com que isso seja uma coisa erradicada no nosso país, né? O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB, pediu desculpas ao cantor. Eu quero pedir aí escusas em nome da sociedade gaúcha por todo esse episódio e também garantir a ele toda a isenção na apuração desse fato. A nossa delegacia especializada nesta área já está trabalhando, né, na investigação desse fato e vamos chegar, sim, sem dúvida alguma, à apuração a quem cometeu esses crimes. Depois de tudo isso, a nossa conexão não se rompeu nem se romperá. E agora estaremos bem mais fortes e unidos, cada vez mais na luta intensa contra o racismo e toda forma de preconceito e toda forma de discriminação. Em São Paulo, o músico e influenciador digital Ed Júnior também foi vítima de xingamentos racistas. As agressões começaram porque, segundo Ed Júnior, a vizinha Elizabeth Morrone impediu que ele entrasse no mesmo elevador que ela. Minutos depois, na garagem do prédio onde moram, na zona oeste de São Paulo, as ofensas continuaram. Fala que eu falei. Imundo! Não encosta na minha cachorra. Sujo, imundo! Usa novamente a usar o mesmo elevador que Ed. Vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Ed se mudou para o prédio em fevereiro e disse que os problemas começaram cerca de 2 meses depois. A vizinha falava que eu hackeei a internet da casa dela. Eu desligava o fogão dela, que eu entrava na casa dela e roubava as coisas. No mês passado, Ed chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência por receber ameaças recorrentes do filho de Elizabeth. Elizabeth, por sua vez, alegou à polícia que Ed
faz muito barulho. As brigas incomodaram outros vizinhos que entregaram a Ed um vídeo em que dá para ouvir as ameaças de Elizabeth e do filho dela. Depois da agressão desta madrugada, Ed Júnior foi orientado pela advogada a sair do apartamento onde mora. Amanhã, ele deve ir à delegacia de crimes raciais para registrar um novo boletim de ocorrência. Eu não sou obrigado a mudar de lugar, eu não sou obrigado a ir de escada só porque uma mulher racista não quer que um negro use o mesmo elevador que ela. Eu tô trabalhando com internet desde 2016, fazendo as coisas dar certo, entendeu? E agora, quando dá certo, eu consigo ganhar dinheiro, consigo começar a ajudar minha família, consigo começar a morar bem. Eu preciso sair da minha própria casa por causa de umas pessoas racistas. Nós não conseguimos contato com Elizabeth Morrone. O Neymar depôs hoje na Espanha, num tribunal que julga uma série de crimes fiscais na transferência dele do Santos para o Barcelona em 2013. Neymar chegou ao Tribunal de Barcelona mais uma vez acompanhado do pai. Nessa terça, alternando entre o português e o espanhol, o atleta prestou depoimento e explicou que não se envolveu nos detalhes da transferência. Não participei da negociação. Isso é tudo meu pai que sempre cuidou e sempre vai cuidar. E eu assino tudo que ele me manda. O jogador responde por um crime inexistente no Brasil, mas que na Espanha é classificado como corrupção entre particulares. Segundo o Ministério Público espanhol, Neymar assinou um contrato com o Barcelona em 2011 sem considerar os devidos valores da empresa DIS, grupo de empresários que detinha 40% dos direitos econômicos do atleta. Em 2013, Santos e Barcelona anunciaram um acordo que previa o pagamento de 17,1 milhões de euros por Neymar. E desse montante, o grupo DIS teria direito a 6,84 milhões de euros. No entanto, logo depois, o próprio Barcelona revelou que a transação total foi de 57 milhões de euros e que a diferença de quase 40 milhões teria sido paga somente à empresa NN, gerida pelos pais do jogador. A partir de então, o caso foi parar na justiça e, segundo a acusação, uma investigação posterior constatou que o total da transação foi ainda maior, 86,2 milhões de euros. No processo que começou a ser julgado nessa semana, o grupo DIS acusa os pais do jogador, o Santos e o Barcelona de realizarem manobras para reduzir o valor da fatia que a empresa teria direito no negócio. A acusação pede a prisão de Neymar e multa para todos os envolvidos. Ainda há diversas partes para serem ouvidas, ainda há diversas testemunhas para serem ouvidas, e a DIS quer, ao final desse processo, que a verdade seja revelada. A DIS busca justiça, a DIS busca que os seus direitos sejam protegidos no local onde os fatos aconteceram, e a DIS espera uma resposta da justiça espanhola. A defesa nega a manobra e ainda desqualifica a acusação. Não dá para aplicar a lei espanhola no Brasil porque nós não temos o crime de corrupção entre particulares. O advogado representa o jogador no Brasil e tem auxiliado a defesa à distância, mas não atua diretamente no caso espanhol. Nos próximos dias, novas testemunhas vão ser ouvidas no Tribunal Provincial de Barcelona. O julgamento pode se estender por mais 2 semanas, com previsão de terminar até 31 de outubro. A Ucrânia informou hoje que os bombardeios russos destruíram 1/3 das estações de energia. Os bombeiros correm para dar conta dos resgates em Kiev. A capital ainda tenta se recuperar dos ataques massivos que enfrenta há uma semana. As explosões, agora causadas também por drones kamikazes, têm aterrorizado os moradores. Os drones usados na guerra são parecidos com esses aqui. Parecem pequenos aviões não tripulados que carregam explosivos. Eles voam em direção a um alvo com a ajuda de um GPS e se destroem ao atingir o objetivo. A Ucrânia acusa o governo iraniano de fornecer à Rússia esse tipo de arma. O Irã nega envolvimento. E hoje o governo russo disse que não tem informação sobre o uso desses drones. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que os soldados usam armas de precisão de longo alcance e que só miram em bases militares e infraestruturas de energia. Em uma
uma semana, a Rússia conseguiu destruir 30% das centrais elétricas da Ucrânia. Esse é um cálculo oficial anunciado pelo presidente Volodymyr Zelensky, que disse que várias cidades do país agora enfrentam intensos apagões. Mais de 1.000 cidades e vilarejos estão sem luz. Essa ucraniana tem se virado com velas. Sem ter como esquentar a água, ela conta que os banhos do filho pequeno, de 4 meses, têm sido mais simples. Os moradores que podem compram geradores e aquecedores a gás. Esse homem disse que não é por luxo, não. É necessidade para enfrentar o frio, que nesta semana deve chegar a quase 0 grau em Kiev. No sul do país, os mísseis russos atingiram um terminal de óleo na noite passada. E hoje, caíram num apartamento residencial. Os bombeiros buscavam sobreviventes nos destroços quando encontraram esse rapazinho aí. Os moradores disseram que pelo menos um vizinho morreu e desabafaram. Parece que os russos têm prazer em nos maltratar. A repressão violenta aos protestos no Irã já mataram 23 crianças, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A agência da ONU também relata prisões de menores de 18 anos. O Irã vive a maior onda de manifestações desde a Revolução Islâmica de 1979. O estopim da crise foi a morte de uma jovem sob custódia da polícia de costumes por ter usado o véu islâmico de forma inadequada. Termina hoje, à meia-noite, o prazo que o Ministério Público Federal de São Paulo deu para a União apresentar um plano de acolhida aos afegãos que chegam ao Brasil. Para essas crianças, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, virou o quintal de casa. Uma casa bem diferente da que elas e mais de uma centena de pessoas neste saguão sonhavam encontrar quando fugiram do Afeganistão. O Abdul conta que deixou a carreira de engenheiro ambiental em busca de uma vida melhor para a família, mas se decepcionou ao chegar aqui. Os afegãos que fogem do regime talibã começaram a desembarcar no começo deste ano, depois que uma portaria do governo federal liberou a concessão de vistos humanitários para quem quisesse morar temporariamente no Brasil. A partir de abril, o número de refugiados disparou e a ajuda prestada por órgãos públicos e particulares se mostrou insuficiente. Números obtidos pelo G1 com base em informações da Polícia Federal revelam que de janeiro a setembro, 2.842 afegãos passaram pelo Serviço de Imigração brasileiro. A maioria é homem, entre 25 e 40 anos. Há também 712 crianças e adolescentes com até 15 anos. Na semana passada, este procurador da República deu prazo até hoje para que o governo federal dissesse quais providências está tomando. Guilherme Gopfer diz que a União deve coordenar esse trabalho. A acolhida do refugiado como um todo é de atribuição do governo federal. Certamente, havendo uma interiorização, teria muito mais capilaridade, muito mais agilidade para acolher esses afegãos. Enquanto o problema não se resolve, os afegãos seguem nesse acampamento improvisado. A gente nota que existe uma certa organização aqui, que leva em conta os valores e os hábitos deles. Debaixo desses cobertores, dessas barracas, ficam os casais com filhos para ter alguma privacidade. Aqui, apenas os homens solteiros. E deste outro lado, as pessoas da etnia Hazara, uma das mais perseguidas do país. Esse defensor público da União, especialista em assuntos migratórios, lembra que toda ajuda humanitária é um gesto de solidariedade e que o Brasil tem muito a ganhar com isso. Nesse grupo de pessoas afegãs que chegam e que vão chegar ao Brasil, há médicos, engenheiros, jornalistas, advogados. Temos pessoas com alta qualificação que podem se incorporar à economia brasileira e é fundamental haver esse processo de integração local, de garantia de direitos básicos e, acima de tudo, que as pessoas sejam recebidas com dignidade, sem passarem dias ou mesmo semanas dormindo no aeroporto. O Ministério da Cidadania ainda não respondeu se vai apresentar ao Ministério Público Federal um plano de acolhida aos afegãos.
A campanha Natal Sem Fome deste ano já começou a arrecadar alimentos. Largo da Carioca, centro do Rio. Hoje, no caminho de milhares de trabalhadores, havia um simulador de compras. E quem diria que uma máquina pudesse provocar tantos sentimentos? Fiquei surpresa. De impotência, né? Revolta, né? Um sentimento de angústia mesmo. Começar. Eles tiveram a experiência de fazer compras no mercado tendo R$ 303 para gastar. Ovo. Como brasileiros passam o mês com 1/4 do salário mínimo. Nem o básico. Isso não dura nem 15 dias, né? Pela simulação, eu comprei 2 quilos de feijão, mas vai durar até quando? Quando é que eu vou arrumar os outros 303 para poder comprar de novo essa mercadoria? E olha que o simulador ainda informa. Ainda não paguei nem aluguel, nem a luz, nem a água. Esse exercício faz parte da campanha Natal Sem Fome da Ação da Cidadania, uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil. As doações podem ser feitas acessando o QR Code que está na tela. A fome é todo dia, a fome não é só no Natal, a gente sabe disso. A gente vive hoje o pior momento da fome da história do Brasil. São 33 milhões de brasileiros em situação de fome, 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Pelos cálculos da Ação da Cidadania, o simulador de compras permite encarar a realidade de 18% das famílias brasileiras. Gente que aqui no mercado é obrigada a fazer escolhas cada vez mais difíceis. É o caso da Aline. Eu tenho que procurar as coisas mais baratas, né? Mais em conta, eu tenho que ficar procurando, entendeu? E procurar sempre os preços menores, porque senão não dá não. Ela conta que no ano passado teve que parar de trabalhar para tratar um câncer grave de pele. Hoje faz faxinas para sustentar a casa. Tem 2 filhos e ganha cerca de R$ 600 por mês. R$ 400 já estão comprometidos com o aluguel. Com os 200 restantes, precisa comprar gás, remédios e comida. No carrinho, hoje, apenas 13 itens básicos. Entre eles, arroz, feijão, macarrão e ovos. E também o que a Aline considera uma extravagância: 1 quilo de carne moída de segunda. Total da compra, R$ 186,53. Feijão, arroz, né? Que é as partes mais necessárias, que não pode faltar de jeito nenhum. Pra gente sempre ter um pouquinho, né? Que seja pouco, né? Mas ter sempre o que comer. A seguir, os preparativos de Flamengo e Corinthians para a decisão da Copa do Brasil. A gente precisa fazer uma correção e um pedido de desculpas. Na reportagem sobre a criminalização das pesquisas eleitorais, os créditos identificaram erroneamente a deputada do PT, Érica Cocai, como se fosse a deputada Vivi Reis, do PSOL. Amanhã, depois de travessia, a Globo vai transmitir a decisão da Copa do Brasil. Um carrinho salvador aqui. A torcida do Corinthians vai com ele, mas o Thiago Maia saiu na velocidade e atrapalhou a vida do Yuri Alberto. Uma defesa impressionante no segundo tempo. Boa ajeitada no meio, Cássio, milagrosamente Cássio! Numa pancada de primeira do Gabriel. Algumas das ações que impediram que o placar do primeiro jogo da final saísse do zero. A decisão vai ser aqui no Maracanã. Flamengo e Corinthians. Amanhã, um dos 2 clubes vai se tornar tetracampeão da Copa do Brasil. E dessa vez, será que alguém vai balançar as redes? Os times apostam nas duplas de ataque. Juntos, Gabigol e Pedro marcaram 55 gols na temporada. A dupla foi titular em 22 partidas e tem um ótimo aproveitamento. Só coloca o Pedro aí como decisivo na final porque ele tá com estrela. Ele tá no momento dele e o Gabigol tá dando os passos pro gol, né, dele. Quem é Roger Guedes? Quem é? Roger Guedes forma a dupla de ataque do Corinthians com o Yuri Alberto. Juntos marcaram 22 vezes na temporada. E também tiveram um bom aproveitamento quando começaram como titulares. Os caras é monstro, mano. Eu, assim, na minha opinião, os caras tinham que estar na seleção, tá ligado? Sim, vai ser um gol de cada um. Um gol do Roger Guedes e um gol do Yuri Alberto. Fico muito feliz em ver essas 2 duplas funcionando muito bem e dando o resultado necessário para suas equipes.
e discordando muito daqueles que pensavam que não daria certo, né? No Flamengo, alguns treinadores pensavam dessa maneira e no Corinthians o próprio Vitor Pereira falou que não conseguiria encontrar solução para que os dois pudessem funcionar juntos. Para mim, claramente, não dá. Mas aos poucos eles foram se acertando. Não é só o encaixe de peças, mas que as peças estejam em lugares que se adaptem e que se sintam mais confortáveis. Adaptados e confortáveis para marcar gols. E depois levantar a taça. O Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas 2. Boa noite. Boa noite. Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, dessa vez aqui para os pescadores aí que queriam um jogo aí, né? Que tinha visto as gameplay do Fish and Plant, galera, e tava a fim de jogar, mas devido a não rodar no PC, né? E ficou procurando um joguinho que seja mais leve aí, que desse para rodar em um PC sem placa. E eu trouxe esse aqui, galera, hoje, que é o Fish and Clash aí, que ou é Fish and Clash ou Clash, né? Eu não sei como que pronuncia, mas sem mais nem longas, vamos direto aqui ao ponto, né? Que é o jogo. E o jogo é de navegador mesmo, galera, onde você não precisa estar baixando nada, nenhum plugin, nenhum nada, somente logar a sua conta do Facebook e digitar aí na busca de jogos aí pelo Fish and Clash. Eu vou estar deixando aí o título, né, e descrição para você aí copiar e fazer essa busca para encontrar esse jogo maravilhoso, galera. É um jogo aí totalmente grátis. Tem algumas coisas aí que é comprada, né, mas eu particularmente ainda não gastei nada de cash nesse joguinho. Eu jogo somente com as premiações que eu ganho no jogo e é o suficiente aí. Participo de torneios, duelos aí. E o mais legal é isso, você participa aí, você compete contra amigos do seu Facebook, contra pessoas desconhecidas e vários concorrentes aí na hora de um torneio, de um campeonato, um desafio também, né, para você ver quem pega o maior peixe da espécie determinada pelo dia do desafio, né? E com isso você vai estar ganhando premiações aí no jogo e vai ser aplicado aí em material no próprio joguinho. Então o jogo aí é totalmente gratuito e um gráfico bastante legal, galera, para um jogo que não baixa nada, né? Um jogo que é totalmente no navegador. Então esse jogo aqui, ele tá de parabéns. É um jogo com um gráfico fazer igual sem comparação, né? Muito bom mesmo. E é o mais legal, que a gente não precisa nem baixar, né? Aí fica salvo tudo que você fizer no jogo, fica salvo e você vai dando continuação. Você logando na sua conta do Facebook é até bom, né? Que você pode chamar um amigo aí num desafio, num duelo. E o mais legal, além disso aí tem os campeonatos, tem os clãs também, né? Onde você pode participar de um clã aí de amigos, onde vocês participam de torneios e campeonatos juntos. Olha, galera, eu participei desse duelo agora, venci o duelo. Tem um tempão que não joga aqui, né? Tinha algumas iscas aqui que eu não tinha upado elas ainda, mas deu para vencer o torneio. Então estamos aqui no... Foi esse torneio aqui que eu venci, que tá iniciando aí. E outra coisa, galera, nós estamos no mapa da Amazonas. Tem mapas brasileiros, né? Bastante peixes aí, né? Conhecidos: trairão, surubim, tucunaré, piranha, não sei se chama apaíra, carpa, tantos outros peixes aí, né, conhecidos. Então, pra quem quer jogar um joguinho aí legal de pesca, né, se descontrair, né, você tá naquele estresse e tal, você entra ali no Face e tem um joguinho legal aí, principalmente pra galera que gosta de pescaria, né, e principalmente também pra quem não tem um PC top aí pra jogar outros jogos. Então esse aqui tem hora que ele é até mais legal do que jogos pesados. Ele é um joguinho leve e tal, de navegador, mas tem hora que ele é mais legal ainda do que outros. Eu curto muito ele. E o mais legal aqui, galera, são as espécies de peixe. É muitas mesmo. E é rápido para pegar o peixe. Não é aquele jogo que você demora esperando, né? Rapidão você tá pegando o peixe aí. Olha. Ó, eu dei uma adiantada, uma acelerada no vídeo, galera, até para não ficar muito grande o vídeo, né? Mas ficou legal aí a gravação. Então valeu, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, gente. Fui.